Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos internautas. Estamos hoje mais uma vez com mais uma live em celebração ao aniversário da Lei de Cotas, que no próximo dia 24 de julho completa 29 anos de existência. A Lei de Cotas é uma legislação brasileira importantíssima para a inclusão e a manutenção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Graças a essa legislação, hoje no Brasil, centenas de milhares de pessoas com deficiência estão incluídas no mercado de trabalho. Isso causa uma grande diferença para todas as pessoas com deficiência e para toda a sociedade brasileira, pois é mais um segmento da nossa sociedade, da sociedade brasileira, que é incluída no mercado de trabalho, vê o seu direito ao trabalho com dignidade afirmado e respeitado. Esta programação desta série de lives é promovida pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho. A Câmara Paulista é uma articulação entre vários setores da sociedade, primeiro, segundo e terceiro setores, que se juntaram para o fortalecimento e a ampliação da legislação que eu acabo de citar. Hoje nós temos o prazer de entrevistar Francisco Núncio Serignoni, conhecido como Chico Pirata. Antes de iniciar nossa entrevista e antes das apresentações, eu quero agradecer ao NURAP, Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social, que nos cede gentilmente o trabalho do Luan. Bom dia, Luan. Bom dia. Pode aproveitar e se apresentar, por favor? Audiodescrição aqui. Meu nome é Luan, tenho 33 anos, tenho barba e cabelo preto, curtinho, olhos escuros, também pele morena. Estou utilizando uma camisa polo cinza com o logo do NURAP, de acessibilidade em Libras. E atrás de mim tem um quadro com uma torre de Paris. Muito bom. Nós agradecemos também ao Instituto Modus Parités, que gentilmente nos apoia na realização desta programação e nos cede o trabalho e o apoio técnico da Júlia, que está aí nos bastidores. Aliás, um dia desses, a Júlia pode mostrar aí o seu rostinho e se apresentar e se autodescrever aqui para os nossos internautas. Chico, eu vou fazer ainda que nós estejamos hoje, peço desculpas aos nossos internautas, com problemas técnicos, então não podemos visualizar o Chico Pirata. Mas, Chico, eu vou fazer a minha autodescrição e vou pedir para que você a faça também, ainda que não estejamos te vendo, mas as pessoas, né, já as pessoas com deficiência visual nunca veem mesmo, mas a gente faz a autodescrição para que as pessoas saibam, tenham uma ideia de como nós somos. E eu vou fazer a minha e você faz a sua também, tá bom? Então é assim, eu sou o Tuca Munhoz, sou um homem branco de 62 anos, tenho barba, bigode e cabelos grisalhos, o cabelo cortado bem baixinho, passo máquina 1. Eu tenho olhos azuis, estou usando uma camisa cor-de-rosa, uso pequenos brincos de argola. Você, Chico? Então, sou Chico Pirata, sou branco também, com barba, cabelo e bigode grisalhos, já com 70 anos de idade, e uso uma cadeira de rodas. Isso, eu também. Aliás, eu ouvi aí um pipi, você está na cadeira motorizada, não é, Chico? Isso, hoje estou com a cadeira motorizada. Para quem conhece o barulhinho, a gente já está acostumado, né? Já. Chico, você, dentre as pessoas que a gente entrevistou até agora, você é a pessoa com mais idade, 70 anos, né? Isso. 70 anos. E você tem uma longa carreira aí, tanto no movimento social de pessoas com deficiência, mas também no movimento, na política, né? Você trabalhou durante vários anos como assessor parlamentar, já teve um cargo na gestão pública aí na cidade de Piracicaba, de onde você nos fala nesse momento.
o que você gostaria, o que você acharia interessante, Chico, destacar nessa sua longa carreira de profissional, de ativista, e, aliás, você também é engenheiro agrônomo, não é isso? Isso. Uhum. Então, Tuca, a minha deficiência é sequela de poliomielite. Somos dois. Eu tive isso em 1950, né? Já fazem aí 60 anos, mais ou menos. Ô, Chico, uma coisa, você teve a polio... 69. Você teve a polio quando você tinha quantos anos? 9 meses. 9 meses. 9 tá. meses de idade. Tá, porque Isso. eu entrevistei uma garota aqui, uma amiga nossa, a Sandra Ramalhoso, que teve a polio com 5 meses de idade. Eu, no caso, 5 meses, assim. eu tive a polio com 11 meses de idade. Ô, Chico, você chegou a ficar no pulmão de aço? Não, nunca. Nunca. Tá. Comigo, assim, foi descoberto muito rapidamente. Um médico aqui de Piracicaba, que estava estudando isso, meu pai levou para esse médico, que era o nosso médico, e ele imediatamente detectou que podia ser paralisia infantil, como se falava naquela época, e encaminhou para o Instituto, o pavilhão Fernandinho, da Santa Casa de São Paulo, com o doutor Lefebvre. E ali eu tive aplicações de eletroterapia, né, de eletricidade, e aí conseguiu amenizar as sequelas, né? Eu fiquei com sequela no braço esquerdo e na perna direita, né? Fiquei sem andar até mais ou menos 6 anos. Aí usei tutor externo até os 8 anos. Depois, daí para frente, por um bom tempo, usei bota ortopédica e depois passei a usar sapato comum. Então foi... Chico, deixa eu te falar. Você sabe que eu também passei pelo famoso, à época, né? Isso. Pavilhão Fernandinho, né? Eu também passei por lá. E você sabe, não sei se você passou lá pela Santa Casa ultimamente, mas o Pavilhão Fernandinho está lá até hoje, viu? Existe até hoje. Eu moro perto, né? Então de vez em quando eu passo por lá. Eu não conheço. Uma vez, quando eu estava aí morando um tempo em São Paulo, por 2 vezes eu tentei ir lá, no fim não deu certo, não fui. Eu gostaria até de conhecer o local lá. Qualquer hora eu vou passar por lá. Então, eu moro aqui no centro de São Paulo, bem perto da Santa Casa, e às vezes eu corto o caminho, né? Atravesso pela Santa Casa para ir de um lugar para o outro. E passo ali justamente em frente ao Pavilhão Fernandinho. Nunca cheguei a entrar. Mas hoje continuo atendendo crianças, né? Obviamente não mais pela poliomielite, mas continua sendo um centro voltado para atendimento a crianças. Mas é interessante, nós temos já, além de tudo, mais uma coisa em comum, que é o pavilhão. Fomos para o mesmo lugar. Isso. Então, você pediu assim que eu destacasse na minha atividade profissional, eu acho que teve, na minha concepção, teve 2 momentos e 3 momentos, vamos dizer, que foram mais ou menos simultâneos, né? O primeiro momento é quando eu assumi a delegacia estadual do IBDF, e fiquei responsável pelo Estado de São Paulo pela política ambiental de flora e fauna do Estado, né? Em que ano foi isso, Chico? Em que ano foi isso? IBDF é Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Isso. E atualmente é IBAMA. Né? IBAMA. Em que ano foi isso, Chico? Foi de 85 a 88. Então, esse momento também coincidiu de eu fazer parte do Conselho Estadual da primeira e segunda gestão do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência. Ah, é? Você Isso, já fez parte, então. Ah, tá. Que foi de 84 até praticamente 88, foram 2 mandatos, né? Interessante. Você se lembra, Chico, lembra de algumas pessoas que fizeram parte desse conselho? Ajude aqui a gente a resgatar um pouco dessa história. Vamos lá. Então, tinha
o Clodoaldo, não sei se você lembra do Clodoaldo, que ele representava o pessoal da PAI, né? Tinha a própria doutora Lina Mara, que era representante de uma das secretarias do governo, né? Do Estado. Sim. A Lourdes Guarda fazia parte também do conselho, aliás, ela era titular no primeiro mandato e eu era o suplente dela. Ela era da FCD, né? Eu também. E no segundo mandato invertemos. Eu fiquei titular e ela ficou suplente do conselho. Tinha um pessoal de Santos, era o professor Silas, não sei se você lembra. Não, esse eu não me lembro. O professor Silas era uma pessoa com deficiência visual, era um professor lá de Santos, né? Ele fazia um trabalho interessante que ele fazia uma atividade sensorial com plantas e, sabe, ele tinha lá organizou um jardim e sim. pessoas com deficiência visual. Eu acho que esse jardim existe até hoje lá em Santos, viu? O Jardim Sensorial. Se eu não me engano, até hoje, pelo menos a última vez que eu estive em Santos, não é tão recente, já faz algum tempo, existia o Jardim Sensorial, sim. Que depois acabou sendo criado em vários lugares, né? Jardins sensoriais em vários lugares. Foram criados em vários lugares. Então, depois tinha... A maior parte era pessoal da capital mesmo. Poucos eram do interior, né? Sim. Tinha o Dr. Robson, lá de Ourinhos, não sei se você se lembra dele. Sim, Dr. Robson, conheci. Faleceu, né? Faleceu, sim. Tinha o Dr. Robson. Tinha um grupo aí, nós éramos em 27 naquela época. 27, eram 9 de cada setor, né? 9 entidades 9 entidades para e 9 entidades do governo, né? Do governo. Você participou nessa época 2 vezes? 2 vezes, então? Você... 2 vezes. Foi muito interessante porque não existia conselho. Foi o primeiro conselho... aliás, no Montoro é que se criaram os primeiros conselhos da mulher, do negro, né? Que se chamava naquela época, e da pessoa com deficiência e outros. E ninguém sabia direito como é que funcionava. Então, foi todo um aprendizado. E também que tipo de atividade a gente fazia. No primeiro mandato, praticamente, foi difundir informações. Difundir informações. Nós fizemos várias cartilhas, né? Cartilhas para difundir informações a respeito das pessoas com deficiência, da luta que elas estavam fazendo, né? E já tinha recém terminado o ano internacional, então estava aquele burburinho de atividade das pessoas com deficiência e estavam aí se organizando para as primeiras conquistas, né? Que ocorreu na Constituição de 88, as primeiras conquistas, pelo menos a nível legislativo, né? A nível de leis. E era aquele momento de efervescência nas discussões, né? Nós estávamos num processo de redemocratização do país, né? E eu também, nesse mesmo momento, eu era assessor parlamentar, né? Apesar de eu estar como delegado do IBDF, mas eu fui por uma indicação do deputado federal João Herman, né? Que nós trabalhávamos juntos. Então, tinha coincidência de 3 atividades, né? A atividade profissional, como engenheiro agrônomo, a atividade política, como assessor parlamentar, e a atividade, vamos dizer assim, de militância, né? No Conselho Estadual. Ô, Chico, deixa eu fazer uma interrupção, mas eu quero ressaltar, você citou aí 2 pessoas que eu considero, eu pessoalmente sempre considerei 2 grandes políticos brasileiros, né? O Franco Montoro, foi governador de São Paulo, né? Acho que foi um dos períodos mais ricos em termos de pujança política, né? De criatividade na política, aqui no estado de São Paulo. E também você citou o João Herman, que também é outro ícone na luta
contra a ditadura. Se eu não me engano, ele era do antigo MDB, não? Sim, E do MDB. eram chamados autênticos, era isso? Isso, exato. Exatamente, né? Ele, o Dante de Oliveira. Isso, exatamente. Vários, né? Chico Isso, Pinto, vários parlamentares à época que eram mais comprometidos, que eram absolutamente, aliás, comprometidos com a democracia, né? E tinham aí no antigo MDB, como o próprio Franco Montoro, a sua onde se podia se encontrar e lutar pela democracia e mesmo no caso do governador Franco Montoro, e implementar ações de progresso social, de progresso político aqui no estado de São Paulo, e também aí em Piracicaba. O João Herman foi prefeito também, não, Chico? Prefeito, exato. Então, nesse período, a gente pode, como marco, foi a força que o governador deu para a autonomia e independência dos municípios, né? E o fortalecimento dos municípios com a proposta de descentralização das atividades do Estado. Essa descentralização contou com a participação dos municípios e foi a época que os municípios eram mais fortes no Estado de São Paulo, que recebiam, além de recursos, o apoio político para desenvolver as suas atividades. É aí que você fala que foi um momento de muita criatividade na política no Estado de São Paulo, porque permitiu que todos os municípios se rebelassem. Um se rebelou na área de meio ambiente, outro se rebelou na área de saúde, outro na área de educação, e assim, né, cada um se rebelou de uma forma, e foi realmente um momento muito rico, e que se tentou levar esse momento para a Constituição. Não se conseguiu todos os avanços que existiam nos municípios, mas foi possível avançar. Por exemplo, essa questão de conselho, né, a paridade, a autonomia, a importância do controle social, da participação social, foi fruto desses prefeitos mais progressistas, desses deputados federais mais progressistas, e com o grande apoio do Franco Montoro. Naquele momento era o ícone da administração pública, né, foi considerado o melhor governador da época. Acho que foi realmente um momento que me marcou muito e acho que marcou muita gente esse período aí. Interessante. Você sabe que, me permita contar uma pequena historinha pessoal, Chico, mas nessa época aí, eu morava em São Caetano do Sul e meu pai era motorista de táxi, né? Tinha o famoso, lembra-se do táxi mirim? Sim. Era um Fusca, né? Então, e meu pai tinha um táxi, né? Mas trabalhava em São Paulo. Nós morávamos em São Caetano, mas meu pai trabalhava como taxista na cidade de São Paulo. E um dia ele chega muito emocionado em casa, Chico, porque ele teve como passageiro naquele dia o próprio Franco Montoro, né? Olha só, e o Franco Montoro era governador, né? Era governador. E ele, não sei por que situação aconteceu, mas ele pegou um táxi, e era o meu pai. Olha só! Meu pai ficou muito emocionado com essa situação. Você vê que diferença, né? Naquela época, um governador pegando um táxi, né? Mas, realmente, na época do Ulisses Guimarães, né? Enfim, grandes ícones aí da política que contribuíram para um salto de qualidade do Brasil, saindo da ditadura militar e entrando num período, como você disse aí, de grande criatividade, de grande riqueza, e a Constituição, a nossa Constituição é um exemplo disso. Mas, Chico, aí, conta um pouco mais para nós aí sobre o seu papel naquela época, depois a gente vai viramos para os dias de hoje, mas naquela época, junto ao Conselho Estadual dos Assuntos da Pessoa com Deficiência. Então, além dessa divulgação de informações, e nós contávamos já com o CEDIPOD, lembra do CEDIPOD? Rui Bianchi. Do Rui Bianchi, naquela época também, né? Isso. Nós, além da divulgação, nós montamos um programa de fomentar a criação de conselhos municipais. Então, a parte que me coube mais foi rodar pelo Estado
em vários municípios, a gente rodou vários locais do estado. Primeiro a gente fazia algum tipo de contato via telefone e tal, depois ia lá e conversar como é que eles poderiam organizar uma forma de criar o conselho no município. Naquele momento, a maioria dos municípios criou o conselho, os pais criaram, através de decreto, quando era um decreto, quando o prefeito se envolvia. E muitos conselhos foram criados fora do aparato governamental, não eram conselhos ligados aos governos, como é hoje, que participa paritariamente governo e sociedade civil, né? Eram mais próximos a um movimento social do que como é hoje, não? Isso é mais um movimento social. Institucionalizado e tal. Exato. Depois que foi institucionalizado a partir de 88, mas muitos conselhos naquela época surgiram da articulação de entidades e de pessoas com deficiência que se articulavam para estudar a situação do seu município, as políticas públicas que poderiam ser desenvolvidas. Ô, Chico, para que a prefeitura assumisse aquelas políticas e pudesse ser desenvolvida. Ô, Chico, você lembra aí nessa época de algum município, de alguma liderança aí que você lembra tenha se destacado? Lembra? Olha, tinha um pessoal em Ribeirão Preto que se destacou naquela época, mas eu não me lembro agora os nomes deles, mas tinha um pessoal de Ribeirão Preto, depois tinha um pessoal em São José dos Campos, que se destacou também, né? Tinha um grupo aqui de Piracicaba, de Americana, o Celso Zop. Celso Zop. Se destacou. Tanto é que acho que até hoje não tem institucionalizado o conselho na Americana. Funcionou, acho que não tem ainda. Funcionou sempre assim, meio junto à FCD e outras entidades que discutiam e lutavam pela implantação das políticas públicas lá. O que mais que eu lembro? Eu acho que a idade também já pesa para lembrar essas coisas. Claro. Mas, o Chico, você falou aí de outra... Eu queria, aliás, ia te falar sobre outra personalidade que você citou aí, mas antes disso, Chico, eu queria te perguntar uma coisa. Nessa sua trajetória toda, né, uma imensa trajetória profissional, pelo que a gente percebe, você nunca teve, nunca foi o caso de você trabalhar sendo beneficiário da legislação de cotas, não é isso? Você sempre trabalhou aí por outros, entrou no mercado de trabalho de outras maneiras, né? Sim. Mas, independentemente disso, Chico, eu queria te perguntar qual é o seu olhar, qual é a sua reflexão sobre a existência dessa legislação no Brasil? Como é que você vê a importância da lei de cotas no Brasil? Então, eu analiso da seguinte forma: a gente percebe que, desde os primórdios da humanidade, o fato do trabalho, isto é, transformar a natureza com as próprias mãos, sempre fez do homem um ser mais digno, do ser humano um ser mais digno. Então, o trabalho traz para a pessoa dignidade, não só porque ele consegue transformar a natureza, mas porque ele consegue manter a sua família com o fruto do seu próprio trabalho, né? Manter uma família, manter as suas coisas, né? Então, eu vejo que acessar o trabalho dignifica o homem. E a lei de cotas permite que as oportunidades sejam equiparadas, que se traga uma equidade, já que as pessoas com deficiência têm mais dificuldade para se preparar, tanto do ponto de vista psicológico, profissional, de educação, as dificuldades desde pequeno para frequentar uma creche, frequentar uma escola, tem problema de acessibilidade, tem problema, além das limitações próprias da própria pessoa, né? Tem o meio que não permite, não facilita que eles permaneçam e façam, sim, se desenvolvam mais, né? Então,
chega no momento que é obrigado, e acho que está correto, de que facilite um pouco a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. E é isso que faz a lei de cota. É uma discriminação positiva, recomendada, e com isso a gente viu e continua vendo que muitas pessoas entraram no mercado de trabalho, permanecem nele e conseguem viver com dignidade. Uhum. Que ótimo. E, enfim, de fato, a gente não pode esmorecer nessa luta pelo fortalecimento da lei de cotas, né? Nós vimos aí no final do ano passado tentativas fortes para modificações na lei de cotas, que iam descaracterizar completamente essa legislação. Enfim, infelizmente, nós conseguimos barrar isso. O movimento social das pessoas com deficiência e todo um conjunto de setores mais progressistas da sociedade se mobilizou para barrar esse PL, que infelizmente está lá ainda no Congresso Nacional e pode, a qualquer momento, ser colocado em pauta novamente. Então, a gente tem que ficar alerta o tempo todo, e daí a importância dessas entrevistas com as pessoas tão significativas no movimento social de pessoas com deficiência, tanto pessoas com uma história mais longa, como dos que estão chegando agora, todos juntos na proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Ô, Chico, por falar em proteção dos direitos das pessoas com deficiência, eu queria te perguntar sobre uma outra personalidade que você rapidamente citou aí, que é a Maria de Lourdes Guarda, né? Que é talvez a figura mais icônica do movimento de pessoas com deficiência no Brasil. Antes de você falar sobre ela, Chico, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, lembrando aqui, você citou o Rui Bianchi, né? Eu gostaria de convidar todos os nossos internautas para conhecerem o Memorial da Inclusão, que é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo. O Memorial da Inclusão pode ser visitado fisicamente, as pessoas podem ir até lá, no momento, imagino que esteja fechado, como todos ou quase todos os centros culturais no estado de São Paulo, em razão da pandemia, mas pela internet é possível fazer um tour virtual bastante interessante, muito rico, e conhecer um pouco dessa história que o Chico está nos trazendo agora, e conhecer figuras importantíssimas dessa história. O próprio Chico está lá, né, Chico? Você está lá no Memorial da Inclusão? Você também. Eu também. E pessoas, duas pessoas lá no Memorial, Chico, você deve se lembrar disso, tem um destaque maior, sim, né? Que é justamente a Maria de Lourdes Guarda e o Cândido Pinto de Melo, é isso, né? Isso. Foram duas grandes lideranças do movimento social de pessoas com deficiência, ambos falecidos, infelizmente. Sim. Mas recomendo muito a todos as nossas internautas para conhecerem o Memorial da Inclusão, onde vão encontrar essas grandes personalidades do movimento social de pessoas com deficiência. E, Chico, você sempre foi uma pessoa próxima a Maria de Lourdes, não? Sim, então, eu conheci a Maria de Lourdes Guarda no encontro da Fraternidade Cristã da FCD em São Paulo, no Anchietano, no ano de 1981, 82. Eu estava lá também, viu, Chico? Você estava lá também. Desde aquele momento, nós nos aproximamos e eu frequentava o quarto onde ela morava, no Hospital Matarazzo, pelo menos uma vez por mês, que eu tinha que ir para São Paulo uma vez por mês, e por causa do meu trabalho como assessor parlamentar, eu tinha que ir para São Paulo uma vez por mês, pelo menos, e aí eu passava pelo quarto da Lourdes e ajudava. A Lourdes, uma mulher... Aliás, quem estava também lá, frequentemente no quarto dela, hoje a secretária Célia Leão, não é? Célia,
A Célia também estava. Também, frequentemente lá no quarto sim. Do Hospital Matarazzo. Isso. Pois não, Chico. No fundo, nós fazíamos parte da coordenação da fraternidade, da FCD. A Lourdes era a coordenadora nacional, né? A Célia era da equipe latino-americana, né? E eu estava dando um apoio para ajudar a Lourdes a, vamos dizer assim, operacionalizar várias coisas que ela precisava. A Lourdes é uma mulher jovem, com 20 anos, dava aula, era professora, de repente ela teve lá um problema físico e ela foi obrigada a amputar uma perna, a tirar os ossos da bacia, a colocar um fio de aço na coluna e permanecer deitada pro resto da vida, né? E mesmo deitada numa cama, numa maca, né? Que a gente levava ela para todos os lugares, dessa maca, com um telefone, ela movimentava o Brasil e movimentava as pessoas com deficiência, sempre no sentido de ajudar aquilo que as pessoas precisavam, né, para sobreviver, como aparelho ortopédico, aparelho de surdez, depende de cada caso, mas principalmente na organização dessas pessoas para lutarem pelos seus direitos. A Lourdes foi uma grande lutadora, deitada, ela fazia uma luta que muitos de nós não conseguiríamos fazer como ela fazia. Ela era muito carinhosa, mas era muito firme, ela era muito enérgica, mas era suave, entende? Então, ela tinha aqueles predicados que ajudavam a aproximar a pessoa de pessoa, né? E ela conseguia, com muita habilidade, ir organizando e juntando as pessoas, percorreu o Brasil todo de Kombi, difundindo a fraternidade, a FCD, a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. Durante os 10 anos que ela foi coordenadora nacional, já tinha feito alguns anos antes e continuou depois que ela deixou de ser coordenadora, a percorrer o Brasil de Kombi. As pessoas que estiveram próximas a ela, como você, como o Padre Geraldo, como outros, contam muito isso das viagens dela. Tanto nessa coisa das viagens de Kombi, né? Imagina, Kombi não é um dos veículos mais confortáveis, né? Mas ela correu, de fato, todo o Brasil, organizando as pessoas com deficiência. E o Padre Geraldo me contava também que ela, em várias oportunidades, conseguiu um patrocínio, uma gentileza, se eu não me engano, da antiga VASP. Não, da Transbrasil. Da? Transbrasil. Transbrasil? Isso. E fez viagens de avião também. Mas, isso. Que era necessário a retirada de alguns bancos, né, de alguns assentos do avião, para que ela entrasse de maca. É isso? Quando ela viajava, ela ocupava 9 assentos. 9? 9, né? Porque eram 3 fileiras de 3 assentos. Mas, na verdade, ela ocupava 6 assentos. As três fileiras duplas, assim, vamos dizer, da janelinha do avião. E sobravam 3 que ninguém poderia ocupar, sobravam 3 vagas. Aí ela sempre convidava o Padre Geraldo, que ia sempre com ela, alguma pessoa para ajudá-la, né? Tinha várias pessoas que iam e ajudavam, e às vezes eu fui também. Ora, algumas vezes foi a Célia Leão, outras vezes eu fui acompanhá-la nessas viagens aí de avião. É interessante, né, como essa gentileza à época dessa empresa aérea, né, porque Sim. Hoje as empresas aéreas encurtaram, né, os espaços são mínimos para os passageiros comuns, né, toda uma ganância, me parece, né, para ganhar em cada centímetro, né? Cada centímetro do avião. Interessante isso. Não sei se seria possível uma coisa dessas hoje, né? Mas, enfim, a Lourdes tinha uma garra muito grande e, de fato, viajou o Brasil inteiro
organizando o movimento social de pessoas com deficiência, e acho que, não sei se me engano, Chico, mas o que ela mais contribuiu no avanço e na organização foi da própria fraternidade cristã de pessoas com deficiência, né? Você ainda hoje faz parte da fraternidade, não, Chico? Faço parte, opa. A fraternidade, eu sempre digo aqui, falei isso repetidas vezes, sobretudo aqui para nossa amiga, querida amiga Amélia Galan, que eu considero, né, a fraternidade como o maior movimento de pessoas com deficiência do Brasil. Está espalhado por todo o Brasil, aqui no estado de São Paulo são vários, dezenas talvez de núcleos, em várias cidades. São 23 núcleos. 23 núcleos, né? Atualmente são 23 núcleos. Aqui na cidade de São Paulo temos vários núcleos também, né? É uma entidade que conseguiu uma forte capilaridade, né, no Brasil todo. Interessante isso. E como é que está hoje, Chico? Ou melhor, conta um pouco para a gente da história da FCD, a partir aí desse grande avanço proporcionado pela liderança da Maria de Lourdes Guarda, e aí nesse histórico, até chegarmos aos dias de hoje, como é que está a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, que já se chamou Fraternidade Cristã, tem outro nome, né, Chico? De doentes e deficientes. Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes, era isso? Isso, doentes e deficientes. Agora, o nome atual é Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. Então, aqui no Brasil, a fraternidade ela foi fundada em 1972, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, né? Por iniciativa de um seminarista que veio da Espanha, que conheceu a fraternidade lá na Espanha, e ele veio fazer um curso aqui no Brasil, lá em São Leopoldo, no seminário de São Leopoldo, um jesuíta, e começou a difundir e organizar alguns grupos, e daí surgiu a fraternidade, que se espalhou inicialmente pelo Rio Grande do Sul. Depois era o Vicente Macipe, ele se ordenou sacerdote e foi trabalhar em Pernambuco. E ele levou também a ideia e implantou lá alguns... Como que era o nome dele mesmo? Vicente Macipe. Macipe? Isso. Ele é de Vivo, mora lá em Pernambuco. Só que não é mais sacerdote, ele se casou e tal, há um bom tempo já. Mas essa ação, então, formou dois polos. Um polo no Rio Grande do Sul e outro polo lá em Pernambuco. E, a partir disso, no entorno de Pernambuco, foi aumentando em outros estados, e no entorno do Rio Grande do Sul também, né? Aí veio São Paulo, veio Santa Catarina, veio o Paraná, Rio de Janeiro, né? Foram criando. Em São Paulo foi criado em 70. Recentemente eu encontrei online, né? Com a Zenira Rebouças, que é da FCD da Bahia. Da Bahia. Ela é da Bahia. Então, e aí o movimento começou a crescer no Brasil, né? Hoje já chegou a ser maior, porque era praticamente o único movimento que tinha de pessoas com deficiência. Aí depois a dinâmica da sociedade foram criando outros movimentos, né? Então a fraternidade era maior do que é hoje. Hoje é um pouco menor, mas está presente em 11 estados da federação, né? Com aproximadamente 180 grupos em funcionamento, né? 180 grupos de pessoas formados por pessoas com deficiência, não? Isso, e coordenado por pessoas com deficiência. Coordenado por pessoas com deficiência, muito interessante. Interessante. Isso. Agora, no mundo, a fraternidade está em 45 países, da Ásia, da África, da América e da Europa. E a fraternidade teve origem na França, né, Chico? Na França, em 1945. Logo no final da Segunda Guerra Mundial. Sim, logo após a Segunda Guerra Mundial. E a fraternidade aqui do Brasil contribui muito para essa fraternidade intercontinental, né?
quando em 88, nós divulgamos um documento chamado Documento Base, do qual você conhece, né, também. O Documento Base da Fraternidade ajudou a difundir também a fraternidade fora do Brasil, que era um documento bastante ilustrativo das lutas das pessoas com deficiência e também da reflexão teológica que isso trazia para as pessoas, né? E o movimento da fraternidade cristã, ele surgiu dentro da Igreja Católica, então isso aí ajudou muito, até que... Chico, duas coisas. Uma é quando você fala ele surgiu na Igreja Católica, tem um forte vínculo, né, com a Igreja Católica. Sim. Tanto é que tem esse sacerdote que você citou, tem o padre, me foge o nome, o padre francês. O padre François. Sim, um forte vínculo com a Igreja Católica, mas a fraternidade é um movimento ecumênico, de fato. Ecumênico. A partir que... e tal, não? A partir do Comitê Intercontinental de 89, que foi em Sameiro, em Portugal, a fraternidade passou a ser ecumênica. Oficialmente 89. Ecumênica. Né? 89. Passou a ser oficialmente ecumênica, né? E constando do estatuto e, inclusive, aprovado pelo Vaticano como uma entidade ecumênica, né? Então, nós trabalhamos sempre sem nenhum problema com nenhuma religião. Inclusive, Chico, várias lideranças da FCD professam outras religiões, não? Sim, muitas lideranças. Por exemplo, na África tinha, na Guiné-Conakry, tinha o coordenador da Guiné-Conakry, era um muçulmano. Nem cristão não era, né? Era muçulmano. Então, em Taiwan, uma parte do grupo que trabalhava lá na fraternidade era taoísta. Então, não é só questão de religião cristã, das religiões cristãs, mas também outras religiões, né? Já que a deficiência não tem esse tipo de preconceito, né? A deficiência tem em todas as religiões, em todas as... Chico, outra pergunta que eu ia te fazer relativamente a isso é sobre quando você fala você citou uma reflexão teológica realizada pela FCD aí no seu processo de aprofundamento da sua compreensão acerca da pessoa com deficiência no mundo. Fala um pouco para a gente o que seria essa reflexão teológica. Então, Tuca, a base da fraternidade é a fraternidade cristã, né? Portanto, reporta muito a fraternidade evangélica, né? Entende? Aos evangelhos. E essa é a nossa fonte principal de orientação teológica, são os 4 evangelhos e todo o Novo Testamento, vamos dizer assim. Nesse sentido, nós começamos a verificar qual é a posição dos evangelhos com relação às pessoas com deficiência, né? Já que nos evangelhos constam muitos milagres, muitas ações de Jesus Cristo com as pessoas com deficiência. E sempre no sentido de valorizar a pessoa com deficiência, foram as ações de Cristo. E nós pegamos essa vertente teológica, né, de valorizar a pessoa com deficiência, de se comprometer com a vida das pessoas com deficiência, né, e fazer com que essa vida seja a mais abundante possível, né, que tenham vida e que tenham vida em abundância. Então, Chico, me lembra quando, da ocasião da campanha da Fraternidade 2006, Fraternidade e Pessoas com Deficiência, e, aliás, antes disso, né, quando se iniciaram as discussões para a realização da campanha da Fraternidade, que foi em 2004, o lema da campanha era Levanta-te e anda. Isso. Né? Se eu não me engano, Marcos 3:3. Né?
E aí, à época, eu fiquei incomodado com isso, sabe? Na minha ignorância, admito, na minha ignorância. Porque eu falo, poxa, vão querer que as pessoas com deficiência deixem de ser deficientes, né? Eu entendi daquela maneira, e acho que era e hoje eu percebo claramente foi um entendimento bastante raso, e citava a história do homem com a mão atrofiada, né? Isso. Que Jesus chama, né? Para o meio, né? Chama para o meio. E aí eu percebi, e aí me ajuda a gente refletir isso, Chico, que eu percebi que a mensagem bíblica dessa passagem era da inclusão. Sim. Porque esse homem com a mão atrofiada, ele estava completamente isolado, dados os preconceitos que existiam à época, né, que perduram até os dias de hoje, mas em razão da deficiência, esse homem estava completamente isolado. E Jesus disse, né, vem para o meio, né? Ele chamou aquele homem para vir para o meio. Esse foi o milagre, né? O milagre da cura daquela comunidade, o milagre da cura em relação ao preconceito. Não se refere necessariamente ao milagre da mão deixar de ser atrofiada, mas se refere ao milagre da inclusão social. Não é isso, Chico? De participação na vida da comunidade, é isso mesmo. Lembra das discussões? Lembra das discussões nossas na Trindade? Sim. Lembra? Essa mensagem é muito linda, eu acho. Sim, essa é a principal mensagem, porque levanta-te e anda é nesse sentido. Levanta e vem para o meio, venha para o meio. Participar da vida, que não é porque você tem uma deficiência que a vida acabou. Exatamente. Muito pelo contrário. Como isso se aproxima, fortalece a lei de cotas, né? Sim. Não é verdade? Sem dúvida. Né? Levanta e vem para o meio, né? Levanta e vem para o meio. É isso aí, interessante. Chegamos aqui a uma sintonia, né? Entre o lema da campanha da fraternidade e a lei de cotas, né? Que ambas no caso, uma mensagem bíblica, uma mensagem de Jesus e uma legislação têm o mesmo objetivo, que é da inclusão da pessoa com deficiência. Exatamente. Acho que foi bonito, gostei. Então, mas é isso, e eu participei bastante, você sabe, né, posteriormente, da Pastoral das Pessoas com Deficiência. Sim. E juntamente com vários companheiros da FCD, né, vários companheiros, você, inclusive, vários companheiros, a Amélia e muitos outros companheiros da FCD. E foi para mim um enorme aprendizado, viu, Chico? Aprender com a FCD, participei de inúmeros encontros da FCD, tanto em São Paulo, no Brasil inteiro, participei de inúmeros encontros realizados dos Corpus Christi, né, que esse ano, infelizmente, também não pôde acontecer, mas participei de inúmeros encontros do Corpus Christi, conheci inúmeras lideranças da Fraternidade Cristã, me ocorre lembrar aqui o José Roberto Amorim, né? Sim. Um abraço aí, Zé Roberto. Uma liderança admirável do movimento de pessoas com deficiência, enfim, o saudosíssimo Carlinhos Lisboa, é isso? Serginho, exato, Serginho Lisboa, saudosíssimo Serginho Lisboa, talvez uma das maiores lideranças do movimento de pessoas com deficiência no Brasil, não é, Chico? Sim. Um homem de uma força extraordinária, né? E tinha uma deficiência severa, né? Com uma grande dificuldade de locomoção, uma grande dificuldade de fala também, comunicação, mas mesmo assim também, né, Chico? Correu o Brasil inteiro aí para nos ensinar e fortalecer lideranças, fortalecer grupos, enfim, uma fortíssima liderança, saudosa liderança Serginho Lisboa. Então, tem uma parcela da minha vida que me dediquei praticamente diuturnamente à questão da fraternidade. Eu fui juntamente com o Celso e com o Frei Nelson, lá de Porto Alegre, nós somos coordenadores intercontinentais da fraternidade, né?
Então, nós percorremos uma parcela do mundo, né? A fraternidade, e a gente viu o dinamismo, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. E principalmente o dinamismo na África. Né? Quem me contou tudo isso aí foi a sua esposa, Cristina, viu? A Cristina, né? Um beijo aí para Cristina. Mas ela me contava todas essas coisas das suas viagens e toda essa peregrinação internacional que você, o Celso, o Frei Nelson fizeram. Fizemos. Foi muito bom também nessa época. Foi cansativo, que uma das últimas viagens, eu chegava no aeroporto e ficava arrepiado em entrar em avião. E ficar 15 horas no avião, 12 horas no avião. É cansativo, mas foi bom. Foi muito mas bom. Imagino que para você se tornou um patrimônio pessoal, né? Uma riqueza pessoal que você tem de ter participado tanto e conhecido tantas pessoas mundo afora aí, lideranças do movimento de pessoas com deficiência. Mas, Chico, com toda essa sua bagagem, com toda essa sua cultura, né, nessa área, com todo isso que você nos traz aqui dessa riqueza, desse conhecimento, dessa história que você tem, enquanto também uma liderança do movimento de pessoas com deficiência, voltando aos dias atuais, né? Como é que você tem visto a atual situação do movimento social de pessoas com deficiência, dos direitos conquistados, dos que faltam, dos que estão para conquistar? Como é que você tem visto a atual situação? Olha, Tuca, com bastante preocupação, porque eu nunca vi ser necessário utilizar tanta energia para manter aquilo que já foi conquistado. Nunca vi, sabe? Em nenhum setor, como a gente tem que lutar e ficar atento todos os momentos, porque sempre tem alguma peninha em alguma proposta legislativa para tirar direitos desse grupo de pessoas. Veja aí a última ação do ex-ministro da Educação foi fazer um projeto de desinclusão, né? Desinclusão, sabe? Eu nunca vi se precisar lutar tanto para manter aquilo que já foi conquistado durante 50 anos de luta, 60 anos de luta, que não começou conosco, né? E vai continuar com outros, mas já vieram outros que lutaram antes da gente, e agora a gente vê que, se não tomar cuidado, a qualquer momento pode degringolar. E olha que são leis, olha que são Constituição, não é assim um decretinho ou uma portariazinha, é uma lei, inclusive com peso constitucional, que faz parte da Constituição brasileira, né? Como por exemplo, as questões da Convenção. E ela, a cada momento, estão tentando rasgar essa Convenção, rasgar a Lei Brasileira de Inclusão, rasgar o Decreto de Acessibilidade, rasgar a Lei de Cotas. Chico, o que a gente percebe... Quando você fala isso, Chico, eu fico assim com um incômodo muito grande no seguinte aspecto. Gostaria de refletir isso com você. Mas sabe o que é? Usando um termo aí, inclusive, de uma escritora, Cláudia Werneck, ela tem um livro que diz: na sociedade inclusiva ninguém vai ser bonzinho. Não sei se você já ouviu esse termo, esse livro da Cláudia Werneck. E quero acreditar que ela usou esse termo porque todo mundo quer ser bonzinho, ou diz ser bonzinho para as pessoas com deficiência. Você já deve ter sentido isso na pele, né? As pessoas, que bonitinho, de cadeira de rodas. Né? Você vê? As pessoas, é interessante, não é? As pessoas, é interessante essa situação, porque, de um lado, as pessoas, ninguém quer o mal da pessoa com deficiência, ninguém fala... ninguém xinga uma pessoa com deficiência, ninguém demonstra assim, de propósito, o preconceito em relação às pessoas com deficiência, mas por trás, coisas como essa que você acaba de descrever acontecem, né? As pessoas tentam, né, setores da sociedade brasileira tentam
solapar os direitos conquistados. Não é estranho isso, Chico? Se, por um lado, as pessoas... Ninguém fala claramente que não quer o direito da pessoa com deficiência, né? Ao Sim. contrário, todo mundo fala que é a favor. Mas, na calada da noite, coisas como essa que você citou, do ex e não saudoso ministro da Educação, acontecem, né? Que coisa curiosa, né? Sabe, Tuca, eu analiso da seguinte forma: eu tenho a impressão que uma parte da sociedade entende que as conquistas de direitos são privilégios. E é por isso que ficam tentando, achando que, como é privilégio, né? Então, por exemplo, você ter um transporte especial, tipo a Tenda em São Paulo, tipo levar aqui em Piracicaba, eles entendem como um privilégio, né? Adaptar um ônibus para que todo mundo possa utilizar, eles não é que eles veem aquela adaptação não para todo mundo utilizar, mas para os cadeirantes utilizarem, como se só os cadeirantes precisassem de acessibilidade no ônibus, né? Então, a impressão que eu tenho é que no imaginário das pessoas essas conquistas são privilégios. Então, ter uma reserva de vagas no mercado de trabalho é um privilégio. Por que eu não tenho, né? Por que outros não têm, né? Então, a gente precisa, talvez, mudar um pouco o nosso discurso e mostrar toda a história de vida das pessoas com deficiência e todo vamos dizer assim, o descuido que teve todo esse tempo de não participação, que agora tem que fazer concessões para que ela possa minimamente participar em igualdade de condições. Interessante você deu esses exemplos, Chico, e isso é muito enriquecedor, porque mostra que o preconceito, ele atravessa toda a sociedade, não é? Não está só em ações do chamado, vamos pensar, dizer assim, alto escalão, onde os políticos querem solapar a lei de cotas, por isso ou por aquilo, por interesses de grandes empresas, ou sabe-se lá o quê, mas esse preconceito, ele atravessa toda a sociedade, não é? Interessante, porque da mesma maneira, não sei se eu posso dizer isso, mas da mesma maneira como se tenta solapar a lei de cotas, também um cidadão comum ocupa a vaga de estacionamento da pessoa com deficiência, não é? E burla a lei, burla a lei. A guia rebaixada e prejudica a locomoção, não é isso? Aquele vídeo daquele empresário lá de Santa Catarina, né? Que achando que ter vaga para as pessoas com deficiência era um absurdo, lembra? Quer dizer, sim, reservar vaga é um absurdo. Sim. Entende? E ele dizia o seguinte, que ele não manda no que é dele. Eu acho que ele devia vender para ele mesmo só. Se não é para ninguém na casa dele, se não é para ninguém na loja dele, para que deixar aberta, né? Uhum. Então, eu acho que, realmente, como você falou, o preconceito permeia toda a sociedade. Permeia toda a sociedade. Talvez a gente tenha que modificar um pouco o nosso discurso também. É interessante que, Chico, e todas as pessoas que eu tenho entrevistado, sejam as pessoas que estão começando agora no movimento de pessoas com deficiência, sejam as pessoas que até eventualmente não participem do movimento de pessoas com deficiência, mas têm na sua vida uma postura digna enquanto pessoas com deficiência, que contribuem para mudar essa imagem, eu tenho sempre perguntado sobre a questão justamente do preconceito, né? Que é o que a gente chamava, e hoje chamava de barreira atitudinal, e hoje tem se chamado de capacitismo, né? Isso. Nós estamos aí numa passagem de terminologia. Exato. Mas é interessante como essa barreira do preconceito, né, que afinal seja uma coisa, uma terminologia ou outra, é o preconceito, é talvez uma das barreiras, sendo invisível, a mais forte em termos dessas dificuldades todas
para a inclusão social das pessoas com deficiência. Como é que você vê essa questão da barreira do preconceito, Chico? A pior delas, como você mesmo falou, eu acho que é a mais significativa das barreiras, é quando a pessoa olha assim para a pessoa com deficiência e fala, aquele lá não sabe, aquele não pode, aquele não consegue. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele faz aquilo? Entende? Eles nunca pensam assim, ó, Beethoven escreveu, compôs a nona sinfonia surdo. O Hawking lá, aquele inglês físico, né? Ele, com aquela dificuldade toda dele, com um computador movimentado, uma cadeira de roda movimentada pelo olho, ele fez, contribui muito para o avanço da astronomia, das astrologias, essas coisas todas. Então, se você olha para uma pessoa dessa, fala, não, ele não vai conseguir, e na verdade consegue. É uma questão de preconceito. Eu acho que a pessoa não consegue fazer, e no fim ela consegue. Sim. Né? Então, eu acho que essa é realmente a pior das situações que impede a inclusão da pessoa com deficiência. Porque a pessoa, a cada momento, tem que provar que pode, tem que provar que sabe, tem que provar. É isso aí que você coloca aqui. É o tempo todo tendo que provar, né? É o tempo todo. É interessante. Ô, Chico, deixa eu te falar uma coisa. Nós já passamos aqui o nosso horário, mas eu queria te pedir, enfim, uma mensagem aqui para quem nos ouve, uma mensagem muito especial sua. Você é, Chico, um patrimônio do movimento de pessoas com deficiência no Brasil. E tem muito chão pela frente e muito a nos ensinar. Deixa uma mensagem aqui para todos os que nos assistem, enfim, que isso aqui caiu na rede, vai ficar para o resto da vida aí na internet. Tá certo. Olha, Tuca, minha mensagem é no sentido de, num primeiro momento, resistir. Porque hoje nós precisamos muito dessa resistência para que não percamos os nossos direitos. Mas, ao mesmo tempo, avançar. Resistir e avançar, eu acho que é a nossa palavra nesse momento. Avançar para a regulamentação da LBI, avançar para a avaliação da deficiência biopsicossocial, avançar nas conquistas de acessibilidade. Eu acho que tem que resistir para não perdermos o que nós conquistamos e avançar para novas conquistas. Muito bem, Chico. Muito bem, muito bem. É isso aí. Muito obrigado, Chico. Muito feliz por te entrevistar, muito feliz de estarmos, de alguma maneira, juntos novamente. Estaremos ainda juntos novamente por muitas vezes. Um grande abraço para você, um grande abraço para a Cristina. Saudades de Piracicaba. E muito obrigado, Luan. Nos vemos na segunda-feira. A nossa entrevistada da segunda-feira será a Thaís Martinez, uma pessoa com uma história interessantíssima também, de luta, de resistência, enfim, de conquista, sobretudo. E muito obrigado a todos, a todas que nos assistem. Muito obrigado, Júlia, por nos apoiar aí. Muito obrigado novamente ao NURAP. Muito obrigado ao Modo Paritês, Instituto Modo Paritês, que nos apoia na realização desse programa. E muito obrigado à Câmara Paulista para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho. Todos juntos na luta, Chico. Um grande abraço. Obrigado a todos.